Dando continuidade aqui na nossa parte introdutória de álgebra de Boolean, né? Vamos então pensar por que a gente estuda a álgebra de Boolean, né? Eu falei que ela tem um papel importante no projeto de circuitos lógicos, né? Na computação. Então nós vamos verificar hoje qual que é a analogia com essa parte de álgebra de Boolean, lógica proposicional e as funções lógicas que nós já vimos até então, tá? Então, o que a gente sabe? Que todo circuito lógico, ele executa uma expressão booleana. Como nós vimos na primeira parte, eu consigo, de um circuito lógico, ter a sua equivalente expressão na álgebra de Boolean, com multiplicação, não é? Com adição, com negação. Então, um circuito, por mais complexo que ele seja, ele é composto pela interligação de blocos lógicos básicos. Então, se nós olharmos para esse circuito que está exemplificado aí, o que nós podemos ver? Nós temos aqui três entradas, não é? A, B e C, e essa é a nossa saída. Então, se eu perguntar para vocês o que está sendo executado aqui nesse circuito lógico, nós temos que olhar para as suas partes. E a ordem, né? Quem são essas entradas? A ordem das entradas não importa, mas a ordem que os circuitos são processados, sim. Porque aqui, por exemplo, nós vemos que é a operação de AND com o A e o B, e o resultado disso é que está sendo operado por meio de um OR com o C. E aí eu gero a saída. Então vejam, nessa primeira parte do meu circuito, o que eu tenho aqui? Uma multiplicação das minhas duas entradas. Na segunda parte aqui do meu circuito, né, na minha segunda porta lógica, eu tenho então uma adição do resultado da primeira com a entrada C. Então, esse meu circuito aqui, ele está executando essa função. Então, eu tenho aqui que é a multiplicação de A com B, vejam, né? E a adição com C. Então, aqui eu até coloquei entre parênteses, não é necessário, porque a gente tem a de esquerda para a direita e a conjunção aqui tem a prioridade, né? A precedência. Mas nós temos, então, coloquei aqui só para ficar mais claro para vocês do processo, tá? Mas geralmente vamos ver sem isso daqui, porque nós sabemos que a multiplicação tem precedência em relação à adição, tá? Aqui na álgebra de Boolean também. Então, esse circuito lógico está executando essa expressão booleana. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver nesse curso como que expressões lógicas equivalentes podem ser transformadas umas nas outras. Porque esse circuito executa essa expressão. Será que existe uma outra expressão mais simples, que também, um outro circuito mais simples que também executa essa expressão? Então a ideia é essa, que a gente aprenda a verificar a equivalência entre os circuitos por meio da equivalência de suas expressões lógicas, tá? Olhando para esse exemplo agora, qual que é a expressão booleana executada por esse circuito? Então, da hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, como é que é o procedimento aqui a ser seguido? Olhem quem são as entradas de vocês, não é? Olhem a ordem que elas são combinadas para gerar a saída e olhem as portas lógicas que estão sendo representadas aqui. Então, nesse caso, nós temos um OR, que é uma adição de A e B. Então, essa parte eu já sei que é A mais B. Aqui eu também tenho outro OR, que é a adição de C e D. Então, essa parte é C mais D. E essas duas partes estão sendo combinadas com um AND, não é? Com uma multiplicação. Então, o circuito resultante vai ser esse daqui. E aqui sim é importante nós colocarmos entre parênteses para indicar que isso daqui é uma primeira porta lógica OR, isso daqui é uma segunda porta lógica OR, e só quando eu tenho o resultado das duas é que eu passo os resultados como entrada de uma porta AND, certo? Tá? Então, usem também os parênteses para indicar as precedências dos circuitos. Minha sugestão, a partir de uma representação assim, de portas lógicas, derivem aí, achem a expressão booleana equivalente. E façam o contrário também. A partir da expressão booleana, achem aí a representação de portas lógicas. E essa daqui? Começou a complicar, não é? Mas não, de novo, como nós fazemos? Olhamos para quem são as entradas
olhamos quem são as portas que estão sendo combinadas e a ordem que elas entram aqui na última porta para gerar a saída, não é? Então vejam, aqui eu tenho A vezes B, porque é uma porta AND, essa é a primeira parte da entrada aqui. Veja, essa porta OR no final vai ter 3 entradas, tá? Então é A vezes B. Aqui o que eu tenho? Olha quem é a minha segunda entrada da minha última porta OR. É o C negado, né? É o C barrado, né, que a gente fala. E aqui na minha terceira entrada dessa soma que eu tenho aqui no final, vai ser esse C, veja que o C não é barrado, porque olha, ele tem aqui, ó, ele não foi negado, tá? Ele tá entrando aqui sem ser negado. Então tá entrando aqui o C, tá entrando o D numa porta NAND. Então vejam que vai ser a multiplicação dos dois com a saída barrada, tá? Então é isso, olha aqui. Essa é a primeira porta AND, essa daqui é a porta NOT e essa daqui é a porta NAND. Todas elas estão entrando numa porta OR, ok? Então a ideia para gerar os circuitos, a expressão equivalente a esse circuito nosso aqui, né, essa representação com as portas lógicas, e parte a parte gera essa primeira parte, essa segunda, essa terceira e vê como elas combinam aqui, certo? Então, uma forma da gente estudar as funções booleanas é utilizando a tabela verdade. Como eu mostrei para vocês na primeira parte, eu consigo navegar da expressão para a tabela, da tabela para a expressão, da expressão para o circuito, do circuito para a expressão, todo mundo eu consigo fazer um mapeamento de um para outro, tá certo? Então, como a gente viu, tem uma equivalência entre o circuito lógico e a sua expressão. E a tabela verdade vai representar tanto o circuito, o comportamento desse circuito, quanto a da sua expressão. Então vejam, é tudo equivalente, de circuito para expressão, de expressão para tabela e as várias combinações aí. Então como é que a gente vai obter a tabela verdade a partir de uma expressão lógica, né? Uma expressão booleana? Nós vamos criar uma coluna. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como fazer a tabela a partir de uma expressão booleana, como eu fiz lá no início, lá do curso, lá na lógica proposicional, como obter a tabela a partir de uma sequência, uma fórmula lógica, né? Então, a gente vai criar aqui uma coluna para cada uma das N variáveis que a gente tem no nosso circuito. Então, se eu tenho lá A, B, C, então eu vou ter 3 variáveis e eu vou ter 3 colunas, uma para cada uma delas. E vou ter 2 elevado a n, no meu exemplo aqui, 8 linhas para cada uma das interpretações possíveis. Aí nós vamos criar colunas para subfórmulas, né, da expressão e preencher a cada coluna com o seu resultado. Vejam, é exatamente o que nós fizemos na lógica proposicional. A diferença é que lá nós chamávamos de átomos e não de variáveis. E nós vamos criar uma coluna para a expressão final e preencher ela com o resultado, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui nós temos 4 variáveis, ó, A, B, C e D, não é verdade? Então, nós vamos ter 16 linhas aqui na nossa tabela, né? Então, eu vou criar uma coluna para cada uma das variáveis. Em seguida, eu vou criar colunas para as suas subexpressões, não é? Então, eu tenho aqui, olha, o AND de A, B e C, o AND de A e D e o AND de A, B, D, tá? Foi isso que eu fiz aqui, certo? E, por fim, nós vamos criar uma coluna para a saída desejada, que, no caso, a saída é um OR com essas 3 entradas. Então, esse OR vai ser 1 quando alguma das entradas for 1, tá vendo? É isso que está acontecendo aqui. E aí a gente sabe o quê? Bem, se eu tenho 2 expressões booleanas, S1 e S2, lembra que eu falei para vocês no começo da aula, o que a gente quer é descobrir se a S1 ou a S... quem é mais simples aí, né? Se elas são equivalentes, quem que é mais simples? Porque a mais simples vai me gerar um circuito booleano que vai utilizar um circuito lógico ali, né? Que vai utilizar menos portas lógicas e, portanto, ser menor, menos custoso, não é? Em termos de energia, em termos de dissipar calor e tudo mais, tá? Então, se S1 e S2 são equivalentes, elas vão ser equivalentes se e somente se elas forem equivalentes na tabela verdade. Eu não tenho de uma expressão lógica a sua tabela verdade correspondente. Então, se a tabela verdade de S1 for
equivalente à tabela verdade do S2, ou seja, todas as interpretações que satisfazem S1 são exatamente as mesmas que satisfazem S2, então as duas são equivalentes. Por exemplo, se a gente olhar para esses dois exemplos, veja, S1 é simplesmente uma entrada A. E o S2 é a entrada A com um AND e uma porta lá, né, na saída de um OR ali, ó, de A e B. Vejam, isso é a lei da absorção, né? A gente já sabe que as duas são equivalentes. Mas eu monto, então, as suas tabelas, né? Uma maneira de mostrar isso, então, é montar as tabelas e falar, olha, a coluna de S1 é aqui, ó, porque S1 é A, né? Tá vendo? É igualzinha. A coluna de S2 é fazer um AND nessa coluna aqui, né? Um AND dessas duas colunas, do A com A e B. Então, aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0 porque o A é 0, mas nas duas finais vai dar 1 porque ambas as entradas são 1. Tá vendo que essas duas são equivalentes? Se S1 é equivalente a S2, significa que eu não preciso montar um circuito lógico com duas entradas e duas portas lógicas, quando eu, apenas com a entrada A, já consigo representar a mesma expressão, certo? Ou seja, simplificando esses meus circuitos, né? As equivalências entre os blocos lógicos, então, elas podem ser provadas por meio das tabelas verdades correspondentes. Então, a gente tem as expressões que representam os blocos, que eu quero, né, verificar se são equivalentes, e eu verifico, então, se essas expressões são equivalentes. Por meio do quê? Por meio de tabela verdade ou por meio daquelas regras de equivalência, leis de equivalência que nós já tínhamos visto na lógica proposicional, que também são válidas na álgebra de Boole. Então, por exemplo, né, usando o De Morgan aqui, a gente consegue achar um monte de equivalência lógica. Não é? Eu consigo, por exemplo, aqui, ó, do nosso NAND, que é um AND seguido de um NOT, o que eu consigo? Esse não aqui tá fora, né, dessa expressão toda. Primeiro eu faço ela e depois eu faço não. Se eu distribuo por De Morgan, fica um não A ou não B. Olha, é exatamente isso daqui, que é a equivalência, certo? Só que aqui, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, mais portas, circuitos sendo manipulados do que aqui, não é verdade? Então, essas equivalências que são válidas desde a lógica proposicional e aqui também na álgebra de Boole, elas são muito importantes para a gente conseguir manipular esses circuitos, tá? Então, as equivalências que nós já vimos, tá vendo? As mesmas leis de identidade, comutativa, associativa, distributiva, todas elas também vão valer na álgebra de Boole, né? Por exemplo, a comutativa. Bem, não faz diferença se o fio A entra primeiro que o fio B, não é? Tá na mesma. Se os dois estão entrando no circuito, é indiferente. Ele está recebendo a entrada deles, tá? Então, aqui na álgebra de Boole, a gente consegue até visualizar melhor, porque a gente sabe que é uma coisa física aquele circuito. Outras leis que nós já vimos que também se aplicam na álgebra de Boole, né? A absorção, outras identidades aqui, De Morgan, como eu mostrei para vocês, a gente vai usar bastante o De Morgan aqui para manipular esses nossos circuitos, e De Morgan para várias variáveis, né? A gente geralmente aplicava para duas na lógica proposicional, tá? E assim por diante. Então, eu deixo para vocês aqui um último exercício, né? E lá no AVA vocês vão ter mais exercícios da atividade dessa aula 19, para vocês verificarem essas equivalências. Mas aqui eu quero que vocês verifiquem, por meio da tabela verdade, que esses blocos lógicos aí são equivalentes. Então, você vai montar a tabela verdade para S1, montar a tabela verdade para S2 e verificar que essas duas expressões são equivalentes, porque as suas colunas de S1 e de S2 na tabela verdade são idênticas. Ok, pessoal? Até nossa próxima aula.